Agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre como a estiagem impacta diretamente na produção pecuária e na sua propriedade. Quais são os desafios que você, produtor, tem que enfrentar a cada ano para manter o peso do seu rebanho? Eu estou recebendo aqui o professor Lucas Castro Silva, é professor da FASU, ele que é zootecnista, especialista em nutrição animal, né, professor? Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui. Obrigado, César. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Professor, é uma realidade do nosso país. Muitos estados estão enfrentando escassez de chuva. Ainda nesta edição, mais para o finalzinho, a gente vai falar como essa questão está afetando a produção leiteira no sul do país. Mas se estende também para outras regiões. Aqui no centro, aqui no sudeste do país, onde nós estamos, não é diferente. E todos os anos o criador tem que se desdobrar para que a sua produção não caia, né? Para que ele consiga manter o peso desses animais nesse período. O que diferencia de outros anos é que, segundo as previsões, nós teremos uma estiagem mais prolongada, consequentemente, isso afeta as pastagens. Como que o produtor pode fazer para manter, então, a média de ganho de peso dos animais? Bom, então, assim, como a gente tinha iniciado, o ideal seria que esse produtor tivesse já se planejado, né? Então, a gente sempre recomenda fazer um planejamento alimentar, independente se é gado de corte ou gado de leite, você fazer um planejamento alimentar pensando com um pensamento de longo prazo, né? Onde você vai levar em consideração esses períodos que você tem, período das águas, período seco, os períodos de transição, e elaborar estratégias para alimentar esse rebanho durante o período das águas, período da seca, cada um desses momentos, né? Bom, então assim, quais seriam algumas estratégias que a gente pode adotar para estar suplementando esses animais? A gente pode entrar com uma suplementação volumosa, caso tenha na propriedade esse produtor já tenha preparado essa silagem ou feno, um pré-secado para fornecer para o rebanho, ou uma suplementação concentrada, que você vai direcionar essa suplementação concentrada de acordo com a estratégia nutricional que você elabora para cada categoria que tem ali dentro do projeto. Como fazer essa transição, né? Entrar com a suplementação, sair do pasto, ir para a suplementação. Não pode ser feita de forma abrupta, né? Precisa ter uma transição, né? O criador precisa se programar para isso também. Sim, dependendo da estratégia que você for adotar e do nível de suplementação que você for trabalhar, você precisa sim fazer de forma gradativa, tem que ter um período de adaptação. Então, por exemplo, quando você trabalha com animais que estão num período, na fase de terminação, e você vai aumentar o fornecimento de concentrado, vai sair de, sei lá, de um suplemento mineral para 0,5%, 1,5% do peso corporal, vai aumentando gradativamente o nível de fornecimento, você tem que fazer isso de forma planejada para não ter nenhum distúrbio metabólico para o animal. Agora, quando você vai colocar esses animais no coxo mesmo, assim, para fornecer uma dieta direta no coxo, com a silagem, um feno, um pré-secado, muitas vezes, se for uma suplementação apenas para uma taxa de ganho de peso mais moderada, 500 gramas, 600 gramas, muitas vezes você nem precisa fazer adaptação, porque são ganhos moderados, é uma dieta já mais tranquila de trabalhar. Agora, se você for fechar os animais para fazer uma dieta já mais quente para esses animais terem uma taxa de ganho de peso maior, aí você precisa também fazer uma adaptação que vai variar aí de 10 a 14 dias, dependendo da suplementação. Para esse ano, professor, a gente tem um ponto importante que talvez se diferencie de todos os outros anos, que nós estamos vendo o valor elevado de alguns insumos, por exemplo, milho, né, que tem um valor considerável e muitas vezes é a base nutricional dos animais. Existe uma alternativa nesse caso? Então, nós estamos enfrentando duas situações, uma estiagem prolongada, insumos com valor elevado, né? O que o produtor pode fazer? Existe uma alternativa para que ele fuja de toda essa questão e lá no final ele não tenha prejuízo com a produção dele? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, qual que é o perfil de produção que esse produtor tem, que cada pecuarista tem, né? Então, de acordo com aquele sistema de produção, como que estão hoje as condições das pastagens da fazenda desse produtor? Segunda coisa, quais são as categorias que ele tem lá e qual que é a meta de desempenho para cada categoria que ele tem. Então, imaginando que seja um produtor de cria, ou de recria engorda, ou de ciclo completo, terminação, o que for, qual que é a meta de desempenho que você tem para cada categoria? De acordo com cada categoria, você vai traçar um plano nutricional, certo? Para atingir aquele objetivo que você tem. Então, com esse plano nutricional, você vai ver quais são os insumos que você pode estar trabalhando para fornecer para esses animais, fornecer a dieta, para elaborar a dieta e fornecer para esses animais. Então, por exemplo, além do milho, a gente tem o próprio farelo de sorgo triturado,
a gente tem casquinha de soja, nós temos farelo de arroz, tem algumas outras opções como concentrado energético, né? Mas o mais importante é qual que é o nosso projeto, qual que é a nossa meta de desempenho para cada categoria, o que a gente precisa para esse momento e como que a gente vai atravessar esse momento, né? Seria isso. É o que a gente sempre fala aqui no ABC Zen News, planejamento, né, professor? É muito importante. Além da perda de peso, que é o que é de olhos vistos, né, o que o criador consegue ver, quais são os outros comprometimentos que podem afetar esse animal que está com uma dieta mais pobre? Bom, além da perda de peso que esse animal pode ter, imaginando um animal em crescimento, um macho em crescimento que depois vai ser abatido ali com 20 arrobas, 21 arroz, esse baixo desempenho nessa fase vai comprometer a idade de abate. Esse animal vai demorar mais para chegar até o ponto de abate. Mas qual outra consequência a gente pode ter? Pensando nas fêmeas, as fêmeas em reprodução. Uma fêmea que tem um déficit alimentar nesse momento, ela pode acontecer dela cair muito o score corporal, sentir muito nessa época. Uma fêmea que muitas vezes vai começar a parir agora em agosto, setembro, outubro, então a exigência dela também aumenta. Se tem baixa disponibilidade de forragem, vai agravar ainda mais a situação. Isso vai comprometer lá na frente, na hora que ela tiver que entrar na próxima estação de monta. Então, acaba afetando também a questão reprodutiva do rebanho, né? Então, por isso que a gente tem que se preparar e ter um pensamento de longo prazo para que isso não ocorra, né? Você falou uma questão muito interessante, um ponto importante, professor, que é o pensamento a longo prazo. Exato. Né? Se nós levarmos em consideração que as projeções mostram um aumento gradativo da temperatura nos próximos anos e que nós teremos períodos mais extensos de estiagem, o produtor precisa estar atento e procurar formas de produção sustentável, né? A gente tem batido muito nessa tecla, uma pastagem também recuperada, e aí existem várias formas de se fazer isso, ILP e LPF, que também ajudam a enfrentar esse momento, porque você consegue reter mais umidade no solo, né? Oferecer uma qualidade melhor para a sua pastagem. Fica a dica, então, para que esse ano de 2022 seja mais um aprendizado para nós em todas as questões, né? Planejamento é fundamental. Professor Lucas Castro Silva, que é zootecnista, professor da FASUM. Muito obrigado, professor, por vir aqui hoje, estreando com a gente aqui na bancada, né, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade e um forte abraço a todos. Muito obrigado.